ver se vai começar. Opa, não foi possível. Deixa eu ver se agora entra. Agora sim. Agora entrando aqui ao vivo, vamos ver. Ainda não. Estava aqui demorando para entrar no Instagram, mas eu acho que agora já entrou, hein? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, querido Valente, querida Valentina. Estamos iniciando mais uma live de aquecimento. Hoje é a segunda live de aquecimento para Aula Magna, seu plano contra a autossabotagem. Um evento 100% online gratuito, em que eu vou te ensinar estratégias para você vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Esse evento vai ser no dia 30, né? Dia 30, próxima quinta-feira, às 8 da noite. Né? Então eu te espero lá. A gente começou um período de aquecimento porque eu quero que você chegue já conhecendo algumas coisas, dando alguns passos importantes e comece a ver pequenos resultados já no combate da autossabotagem, né? De pequenos autossabotadores que você tem. Às vezes esse pequeno avanço é começar a descobrir, né? Qual é o autossabotador. Às vezes é entender o que é a autossabotagem. Geralmente eu identifico 3 grupos, né? Aquele nunca vi nem comi ou só ouço falar, porque eles não sabem nada de autossabotagem, não sabem o que é. Tem o grupo dos curiosos, né? Do grupo da suspeita, que eu chamo, que são aquelas pessoas que suspeitam que se autossabotam. E tem um terceiro, que é o do grupo dos convencidos, que batem no peito e falam: eu me saboto sim, reconheço e preciso resolver essa parada. Então, eu não sei em qual grupo você está, pensa agora. E essa live vai servir para esses 3 grupos, né? Vai aumentar a sua consciência sobre o problema e também sobre os caminhos, né, de solução, sobre técnicas para entender o problema, técnicas para se autoavaliar e técnicas para resolver os sabotadores internos que você começar a identificar na sua vida. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um abraço aí para o Marcos e o dos Santos também. Olha aqui. Como participar dessa aula magna? Se você ainda não está inscrito, vai lá no link da minha bio, né? Se você está assistindo essa live agora pelo Instagram, vai lá no link da minha bio e se inscreve lá. Você vai fazer um cadastro muito rapidinho e também participa do grupo, né? A gente tem um grupo do WhatsApp para eu divulgar esses links e outras informações importantes sobre a autossabotagem, sobre o combate da autossabotagem e sobre esse evento, né? A aula magna, seu plano contra a autossabotagem. Então, se você estiver assistindo no YouTube, então clica no perfil aí na descrição, que eu vou deixar o link para você acessar também e se cadastrar. Se você é novo ou nova por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia e eu estou aqui para ser o seu professor. Eu vou ser o seu professor dessa aula magna do dia 30, mas também estou aqui para ser o seu professor, seu mentor e o seu consultor de superação e autossuperação. É importante que você saiba que não existe superação de problemas e desafios externos sem autossuperação, sem superação das suas limitações ou debilidades internas naturais e sem superação dos comportamentos e pensamentos de autossabotagem, que aí é quando você mesmo ou você mesma se limita, você mesmo cria obstáculos para avançar, para ter uma vida mais mais saudável, para crescer profissionalmente e bem nos estudos. Enfim, a autossabotagem ela afeta em diferentes áreas. Hoje eu quero te ajudar revelando 4 mitos sobre a autossabotagem que podem atrasar a sua vida, na saúde, no estudo e no trabalho. Acreditar em mitos, né? Eu quero deixar aqui claro, mas antes já vai separando aí, bom dia. Separa aí o seu cafezinho, sua água com gás. Geralmente eu tomo um cafezinho aqui. Seu chá também separa, tem gente que curte um energético ou uma Coca-Cola de manhã.
prefiro ficar aqui com um cafezinho mesmo. Então, olha aqui, acreditar em mitos, né, eles podem gerar várias consequências negativas. Então, na live de hoje, nessa live de aquecimento, que é a segunda, se você perdeu a primeira live, não tem problema, né? Essa aqui, elas são independentes. Essa live aqui tem começo, meio e fim, né? Então, aqui você vai aprender esses 4 mitos. Na outra live, você pode procurar depois na outra live, que eu ajudei como desbloquear o medo do fracasso. E as próximas lives serão no dia 26 e 28. A gente vai totalizar 4 lives de aquecimento para você chegar aquecido para esse jogo, para esse game do dia 30, que é a aula magna. Então aqui, na live de hoje eu quero te ajudar a começar a evitar, né, essas consequências negativas. Talvez você esteja acreditando em um desses mitos agora. Eu vou te revelar pouco a pouco e talvez você acredite neles e talvez isso esteja te prejudicando, esteja atrasando a sua vida, esteja atrasando a sua superação, né, de sabotadores internos. Um dos grandes problemas de acreditar nesses mitos, né, é porque eles te levam geralmente a tomar decisões equivocadas na saúde, no estudo, no trabalho. Né? Por quê? Porque você acaba se baseando com informações incorretas. Né? Outra coisa é que você precisa evitar perder recursos. Quando você acredita em um mito e toma como base informações incorretas, muitas vezes você acaba gastando recursos desnecessários. Dinheiro, tempo, energia. Eu quero te ajudar a evitar isso também na live de hoje. Outra coisa é, eu quero que você se livre de aceitação de barreiras inexistentes. Quando você acredita em algum mito, né, principalmente esses relacionados à autossabotagem, você tende a criar barreiras que não existem. E eu quero te ajudar a eliminar essas barreiras. Né? Você não pode aceitar barreiras inexistentes na sua vida. Para ter uma vida com mais saúde, para ir bem no trabalho, né? Crescer profissionalmente, para abrir a sua empresa, ou para se preparar, né? Para passar em concurso público com autoconfiança, com uma boa autoestima, ou seja, com uma base comportamental e emocional sólida. Né? Não entrar para se preparar para concurso público já pensando que não vai passar, né? Isso às vezes é perda de tempo, porque você vai perder a qualidade dos seus estudos. Outra coisa que eu quero te ajudar também aqui é eliminar a desmotivação. Muitas vezes quando você acredita em mitos, né, isso acaba te desmotivando. Você está tomando decisões, você está se baseando em informações erradas e isso pode te desmotivar. Por quê? Porque os mitos podem reforçar suas crenças limitantes em incapacidade, crença da desculpa, da inferioridade. Isso vai ficar mais claro para você daqui a pouco. Então, na live de hoje, eu quero te ajudar a expandir a sua consciência. Eu quero que você saia daqui com mais clareza sobre o problema da autossabotagem e também sobre como combater a autossabotagem da maneira certa. E sim, existe uma maneira certa de combater a autossabotagem, tá bom? Então, seja bem-vinda, Bruna, também. Vamos lá. Eu reparei, vou tomar mais um cafezinho aqui, mas eu reparei ao longo de décadas que aquelas pessoas que vivem uma vida incrível, né, elas só alcançaram essas vidas incríveis, nos termos delas, obviamente, porque elas acreditavam que mereciam viver essa vida incrível, nos termos delas. Né? E são pessoas, eu percebi, são pessoas que fazem parte de uma espécie de 1% da população. São pessoas que vivem cuidando da saúde, da qualidade de aprendizado, ou seja, dos estudos, do trabalho. Elas se preocupam em se desenvolver, em crescer, em nutrir um bom relacionamento consigo e com outras pessoas. Então, essas pessoas fazem parte de uma espécie de 1%. E a boa notícia aqui que eu tenho para te dar é que você não precisa competir com essas pessoas. Você não precisa fazer parte do 1%. Você não está aqui para fazer parte de 1%. Você está aqui para fazer parte de 2%. Você está aqui para fazer parte... Tá aqui para fazer parte, não, para ampliar esse grupo de pessoas que cuidam bem de si, que tentam crescer a partir da superação de sabotadores internos, medo do fracasso, baixa autoestima, uma procrastinação crônica, falta de autoconfiança, né? Tudo isso está relacionado à autossabotagem.
E essas pessoas cresceram e vivem uma vida incrível nos termos delas, porque aprenderam a superar esses problemas também. E eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Então, uma maneira de fazer parte desses 2% e cuidar bem de si, da saúde, do estudo, do trabalho, né, é aprender a vencer a autossabotagem. Essa daqui é a primeira chave que precisa virar na sua cabeça. Se virou uma chavezinha aí, já te peço para enviar aí o emoji da chave para eu saber que virou uma chavezinha daqui, que você não está aqui para competir com esse 1%, você está aqui para fazer parte de 2%, cuidar bem de si, da sua saúde, dos seus estudos, do seu trabalho, do seu bem-estar emocional, da sua autoconfiança, do seu relacionamento consigo e também com as outras pessoas. Se virou uma chave, manda aí o emojizinho da chave que eu quero ver. Então, como dar mais um passo para vencer a autossabotagem? A live de hoje ela vai te ajudar com isso, porque eu vou te revelar 4 mitos que atrasam a sua vida, atrasam o combate da autossabotagem. Vamos começar pelo começo. O que é um mito, afinal? Né? Vou ser bem rapidinho aqui, vou ser rápido, né? Mas é importante começar pelo começo para a gente alinhar aqui o nosso entendimento. Mito é uma palavra de origem grega, né? E tem o significado de narrar ou contar alguma coisa para alguma pessoa, né? Pode ser um tema, pode ser um assunto. Geralmente, ou às vezes, né, o mito ele é utilizado para explicar coisas difíceis de serem entendidas e explicadas também, né? Pensa aqui, às vezes para explicar a origem do mundo. Como é que é? Como é que a gente explica a origem do mundo? Tem várias versões, né? Mas se a gente pensar nos mitos, né, que foram utilizados para explicar a origem do mundo, a gente pode pensar na mitologia grega, né? Lembra lá? Vou até ler rapidinho aqui, ó. Abri uma página, peguei aqui uma coisa, um postzinho do Educa Mais Brasil. Foi aleatoriamente, né? Eu vi um na super interessante, mas peguei isso aqui para a gente ver uma descrição de como surgiu o mundo segundo a mitologia grega. Olha só. Eu vou ler aqui rapidinho, eu nem vou compartilhar com você a tela, mas só vou ler porque é rápido, então acompanha comigo. Na mitologia grega, o mundo foi feito pelo caos. Ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar Gaia, a mãe terra, mas também Eros, o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, as profundezas da terra. Gaia, por sua vez, que era a mãe terra, lembramos, criou Urano, que representava o céu. Eles foram amantes e tiveram 18 filhos, titãs, ciclopes e por aí vai. O deus céu, né, que era Urano, ele não queria que seus filhos tomassem seu lugar. Mais uma vez, já que eles eram fortes e vorazes. Então, Urano decidiu prender os seus filhos todos no ventre da Gaia. A Gaia sentia dores, mas não podia libertar esses. Ela encontrou uma maneira, então, de libertar o filho pequeno para poder matar ou impedir ou derrotar o Cronos, né, que era o pai dele, que era o Cronos, que era o filho, né, de Urano, para derrotar o pai. Então, o que o Cronos fez, que era o filho mais novo de Gaia? Ele cortou os testículos de Urano, deixando Urano sem poder. O sangue que Urano derramou criou 3 outros filhos, Tisífone, Megera e Electo, que significavam castigo, rancor e ódio. Olha só com essa rápida historiazinha aqui da mitologia grega, né, a gente já vê que ele fala usando mitos para explicar como surgiu a Terra, o céu, né, a Gaia, aí Urano, como surgiu também o rancor, a raiva, essas coisas. Então, isso daí era para explicar. O mito, então, ele serve para explicar várias coisas, mas muitas vezes ela acaba sendo um obstáculo, né, na nossa vida. Aqui a gente vê de uma maneira bonitinha e tudo, mas o mito, às vezes, tem problemas, geram problemas, né? Então, vamos pensar aqui nos perigos reais que o mito pode provocar, né, nas nossas vidas, de verdade, real, né? O mito, por exemplo, ele pode reforçar suas crenças limitantes e crenças limitantes negativas também sobre você mesma, né? Então, por exemplo, se você acredita no mito de que algumas pessoas nem todas as pessoas são inteligentes, nem as pessoas elas não são inteligentes o suficiente para aprender alguma coisa, ou matemática, português, né, ou aprender costura,
né, se as pessoas não são suficientemente inteligentes para aprender nada, isso pode levar uma pessoa, alguém, né, você ou qualquer outra, a desistir de estudar. Isso pode levar alguém a desistir, por exemplo, de fazer uma graduação, né, porque ela tem a crença de que ela não pode aprender o que está ali naquela graduação, o que ela vai aprender. Administração, comunicação, direito, medicina, né, qualquer uma. Às vezes ela não se sente. Por quê? Porque ela acreditou em um mito de que as pessoas não são, ou muitas pessoas não são inteligentes o suficiente para aprender tudo, ou muitas coisas. E aí ela se sente nisso aí. Ela acredita que ela não é suficientemente boa para aprender os conteúdos que serão dados nessa graduação. Às vezes te impede de estudar para passar em uma pós-graduação ou fazer um curso online também. Então olha só como um mito pode te prejudicar. Muitas vezes já tinha até um problema que era chamado do cérebro matemático. Os pesquisadores pensavam que as pessoas que nasciam e eram boas com números, elas nasciam com um cérebro matemático, uma condição natural. Mas depois, a pesquisa, já nos anos 90, 2000, começaram a perceber que não, que todos nós temos algo que se chama neuroplasticidade. Nós somos capazes de formar conexões neuronais para aprender coisas incríveis. O que basta? Paixão, muitas vezes, e esforço. Mas a gente tem as condições naturais para aprender de tudo. Então, um mito ele pode te impedir de avançar, né? Então, é importante saber, né, quais são os mitos sobre a autossabotagem, porque aí ele pode te impedir de combater a autossabotagem e até mesmo ver a autossabotagem como um problema na sua vida. Isso é importante, né? Queria saber quem tá por aqui, quem tá presente. Tô vendo aqui, eu não consigo ver todo mundo. Então manda aí um alô, um olá. Eu vi que tinha entrado ali o Marcos, o Santos, a Bruna também. Manda um alô aí para mim. Quais são então os grandes mitos? Eu vou te revelar agora os 4 grandes mitos da autossabotagem, né? Quero te revelar isso para te ajudar, como eu falei, a remover todo tipo de coisa ruim, né, que pode provocar, né? Crenças limitantes, tomada de decisões errôneas na sua vida, reforçar crenças limitantes, ou criar obstáculos, ou ver obstáculos inexistentes. Eu quero te ajudar revelando esses quatro mitos sobre a autossabotagem. O primeiro deles olha só, eu até separei aqui. O primeiro mito é esse aqui, ó. Autossabotagem é uma doença. Eu não sei se você... Fala aí. Fala, Santos. Beleza, obrigado. Vamos lá, então, primeiro mito. Olha só, se você... Eu vou revelar aqui até o final esses 4 mitos. Se você acredita em um desses aqui, você me avisa também, né? Pode colocar aí 1, 2, 3, 4, para eu saber. Vamos lá. Então, um dos primeiros mitos, né, que muita gente cai quando a gente fala de autossabotagem e vencer ou combater a autossabotagem, é esse aqui. É pensar que a autossabotagem é uma doença. E a verdade é que não. A autossabotagem não é uma doença. É uma boa notícia, né? A autossabotagem, nos termos tradicionais, né, não é uma doença, não é um transtorno mental ou psicopatológico. Não existe um diagnóstico clínico para autossabotagem, né, clínico específico. Então, o que é autossabotagem aqui? Ela acaba sendo um padrão de pensamentos e comportamentos negativos que podem surgir, sim, de questões emocionais, psicológicas ou de desenvolvimento, né, aqui desenvolvimento profissional, pessoal, ou a gente poderia falar sobre a falta, né, desse desenvolvimento profissional. Então, eu costumo dizer que a autossabotagem é uma DVI, é uma debilidade da vida interior. Então, o primeiro mito que a gente precisa estar atento aqui é que a autossabotagem não é uma doença, né? E olha só, atenção também, aqui a gente precisa prestar atenção em 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é que a autossabotagem, embora não seja uma doença, ele pode estar relacionada a condições clínicas, né, de saúde mental. Pode estar relacionada a ansiedade, depressão, a transtorno de déficit de atenção, a transtorno
ao toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Mas nesse sentido, a autossabotagem ele só é um sintoma. Ele acaba sendo um sintoma, mas não é um transtorno. É importante deixar isso claro. A autossabotagem não é doença, é uma debilidade da vida interior, mas pode ser um sintoma dentro de uma doença. O segundo ponto aqui importante é que a autossabotagem ele pode também desencadear um problema, um transtorno psicopatológico. Pode desencadear ansiedade, depressão, surtos psicopatológicos. Eu já escutei casos, né, já me relataram, a minha audiência já me relatou. Então, é importante deixar isso claro. Quando você combate a autossabotagem ou pensa em combater, você também está combatendo algo pensando na prevenção, na prevenção de possíveis problemas mentais. Então aqui, geralmente quando as pessoas acreditam, né, nesse mito que eu acabei de revelar aqui, a autossabotagem é uma doença, né, isso aqui é um mito, as pessoas que acreditam nisso, muitas vezes, o que elas fazem? Elas se travam para buscar ajuda, né? Muitas vezes elas pensam que vão ser estigmatizadas se elas pensam que a autossabotagem é uma doença, elas vão pensar que, não, agora eu estou doente. E se eu buscar ajuda, eu vou ter que falar com outras pessoas, vou ter que contar para essas outras pessoas, elas vão pensar que eu sou uma pessoa descapacitada, sou uma pessoa doente, então eu não vou poder trabalhar, talvez. Então, olha só, como esse mito ele acaba te bloqueando ou te travando de buscar ajuda para vencer a autossabotagem. Só por acreditar nesse mito, né? Então, isso muitas vezes reforça crenças limitantes, preconceitos, né? Muitas vezes a gente pensa, olha só como é difícil, ou como já foi difícil, historicamente, aquelas pessoas que sofriam com ansiedade ou depressão, né? Que eram chamadas de frescura, falta de louça para lavar, e tudo isso, né? Imagina, hoje em dia avançou muito o tema, os diagnósticos sobre ansiedade, depressão, esses problemas, e isso ajudou a romper um pouco esse tabu, né, de falar que a pessoa sofre, né, com ansiedade. As empresas já recebem isso de uma maneira um pouco mais humanizada. Os companheiros, as outras pessoas já te entendem, né, quando você tem surtos, crises de ansiedade ou sofre com depressão, né. Na autossabotagem não é tanto assim, porque ela ainda não tem um nível de consciência social tão elevado. As pessoas se sabotam, às vezes têm medo de fracassar, né? Tem uma baixa autoestima. Tem vários problemas que travam ela, né? E as outras pessoas não entendem tão bem. Então, olha só, é importante deixar esse mito aqui. Não deixar se travar por esse mito aqui. A autossabotagem é uma doença. Na verdade, não é doença, é uma debilidade da vida interior e tem solução. Eu estou aqui para te ajudar a montar um caminho, te dar uma direção para solucionar esse problema. O segundo mito que eu vou te revelar aqui agora é... Vamos ver aqui. Só dá para tratar e vencer com terapia. Tá vendo aqui? Esse é o segundo mito, né? Muita gente acredita que só dá para tratar o problema da autossabotagem e vencer esse problema com terapia. E a verdade é que não. Como eu acabei de falar, a terapia, a autossabotagem, ela não é um problema clínico, né? Não é um problema, não é um transtorno mental, não é um transtorno psicopatológico. Não existe um diagnóstico clínico específico para a autossabotagem. Ela pode ser um sintoma, pode desencadear, né, problemas, mas não é uma doença. Isso é importante ficar claro. Se não é uma doença, não necessariamente você precisa buscar o terapeuta para resolver o problema da autossabotagem. Muitas vezes as pessoas acabam caindo numa psicologização da vida, né, ou seja, das debilidades internas também. Então elas pensam que sofrem de algum transtorno psiquiátrico, psicológico, porque tem algumas debilidades, porque não conseguem lidar com algumas emoções, mas não necessariamente são traumas ou outros problemas, tá bom? Então, aqui é importante deixar claro que não necessariamente para resolver o problema da autossabotagem você não precisa ir somente com um terapeuta.
resolver somente com terapia, né? A terapia é ótimo para resolver problemas clínicos, psicopatológicos de verdade, às vezes até para trazer bem-estar para as pessoas que têm o dinheiro, têm os recursos para investir quando não estão doentes, né? Quando não tem um problema psicológico, elas acabam investindo nesse tipo de tratamento, né? Para ter um melhor retorno de bem-estar. Mas quem sofre com autossabotagem não precisa obrigatoriamente buscar um terapeuta. Isso também é uma boa notícia. Existem outras vertentes, existem abordagens, né, que eu chamo de abordagens dinâmicas. Isso eu vou explicar daqui a pouco. Então, seja bem-vindo também, Criar e Educar. E aí, um abraço. Então, quando você cai nesse mito aqui, se você está acreditando que só dá para vencer a autossabotagem com terapia, né, se você acaba, já que a autossabotagem não é uma doença, é uma debilidade da vida interior, quando você acredita que só dá para resolver isso com terapia, você acaba criando mais barreiras para resolver o problema da autossabotagem. Por quê? Porque você vai acabar atrasando a busca de ajuda, porque você vai pensar que aí tem que pesquisar, né, quais são os terapeutas, que tipo de terapias seriam mais apropriadas para algo que não necessariamente precisa ser como uma abordagem terapêutica. Tá entendendo aqui como é ruim, né, acreditar nesses mitos ou cair nesses mitos? Então você muitas vezes vai procrastinar, buscar ajuda para resolver o problema da autossabotagem. Vai continuar sofrendo, vai continuar se limitando, vai continuar sofrendo ou perdendo para crenças limitantes, né, de inferioridade, de incapacidade. Tudo isso por causa de um mito, né, por acreditar em um mito de que você só pode tratar, né, e resolver o problema da autossabotagem por terapia. E não, existem abordagens, essa é uma boa notícia, existem abordagens dinâmicas, né? Você pode, sim, se você quiser, ir com os terapeutas, mas também você pode ir com outras abordagens, cursos, mentorias, processos de coach, né? Tem várias outras. Então, aqui a gente já confronta esse segundo mito aqui, a gente já derruba ele. Vamos pro terceiro? Então não consigo ver quem tá aqui agora. Manda um alô para eu saber quem tá aqui. Eu já vi que a Bruna, o pessoal entrou, do Santos, Criar e Educar, o Bench, o Lauro. Lembrando que hoje a gente está falando sobre eu estou aqui revelando os 4 mitos sobre a autossabotagem que atrasam a sua vida, na saúde, nos estudos e no trabalho, né? Eu comecei falando que acreditar em mitos podem dificultar a sua superação, né, em várias áreas da vida. E quando é relacionado à autossabotagem, elas acabam te atrasando a busca de ajuda, né? E também entender o que é o problema, como esse problema te afeta e quais são as técnicas mais apropriadas para você vencer a autossabotagem. Lembrando que essa aqui é a segunda live de aquecimento para a aula magna, seu plano contra a autossabotagem, né, que vai ser no dia 30, às 8 horas da noite. A gente está aqui aquecendo. Eu quero que você chegue lá já sabendo várias coisas sobre a autossabotagem. Falei que existem 3 grupos. Eu quero aumentar o seu nível de consciência, né? Eu falei que tem aquele grupo que é o Nunca Vi Nem Comi, eu só ouço falar, que são as pessoas que não entendem muito bem o que é a autossabotagem. Tem um grupo das pessoas que é o da suspeita, que elas suspeitam, elas conhecem um pouquinho, então elas suspeitam que se sabotam. Mas também tem o terceiro grupo, que esse já tem uma consciência um pouquinho mais elevada, que são o grupo, que é o grupo dos convencidos e convencidas, que são aqueles que batem no peito e falam, eu me saboto. Reconheço e aceito que eu me saboto e espero que essas pessoas, né, que elevaram o nível de consciência, assumam também que uma vez que elas estejam sendo afetadas pela autossabotagem, tenham uma mentalidade de superação. Ou seja, vejam na autossabotagem, às vezes é uma procrastinação crônica, medo do fracasso, uma baixa autoestima, crenças limitantes, né? Vejam nesses problemas não um bloqueio total, mas uma oportunidade de crescer, de se superar um pouquinho e melhorar na saúde, nos estudos e no trabalho. Eu sei que muitas pessoas que se sabotam, se travam para estudar para concurso público, para abrir uma empresa, para captar novos clientes. Tem gente que eu sei que se sabotam, que são profissionais liberais e profissionais autônomos, né, que
se travam, né? Eles têm medo de serem criticados e muitas vezes isso trava eles de oferecer o serviço deles. Eu sei que tem pessoas que se sabotam, né, da audiência, pessoas que eu já tratei na mentoria avançada que eu tenho, que têm uma dificuldade de tentar passar em um concurso público. Elas se travam com medo de estudar. Com medo de estudar. Às vezes pode parecer simples, né? Mas elas têm medo de começar a estudar, né? Não é fácil estudar para concurso público. Muitas vezes elas se travam porque elas não acreditam que são capazes. Às vezes é uma crença limitante da incapacidade que está travando elas de começar a estudar. Eu chamo, é um dos ciclos de autossabotagem, né? Que é o ciclo aí, seria um ciclo de bloqueio, quando você sente uma dificuldade de avançar. Mas seguindo aqui com o mito, vamos para o terceiro mito aqui. Disse que iam ser 4 e o terceiro mito é esse aqui. Demora muito para vencer a autossabotagem, de 1 ano ou mais. Né? Será mesmo? Existem 2 problemas. Tem gente que... Isso aqui é um mito, tá bom? Isso aqui não é verdade. E eu vou te revelar isso agora. Tem gente que acha que demora muito, né, para vencer a autossabotagem. Né? Por quê? Porque existem dois tipos de problemas. Acham que vai demorar 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Mas as pessoas costumam cometer um erro, porque elas acreditam que, para você tratar, elas acabam tomando como base o problema do combate, né, o combate da autossabotagem, elas tomam como base 2 tipos de abordagens, né, que são as abordagens clínicas. Então elas acham que vai durar muito, por quê? Porque elas estão tomando como base o tempo que dura fazer os tratamentos psicopatológicos, psiquiátricos, ou psicopatológicos, psicológicos, né? Psicoanálise, por exemplo, se você vai fazer uma psicoanálise, seja de tradição freudiana, lacaniana, né, junguiana, geralmente são tratamentos que duram bastante. Aí 1 ano, 2 anos, para vários problemas, né? Muitos deles são utilizados para transtorno de ansiedade, depressão, entre outros. E aí sim tem um período largo, né? Mais de 1 ano. Por outro lado, tem um tipo de terapia, né, um outro tipo de abordagem que dura um pouquinho mais, um pouco mais rápido, que é entre 6 meses e 1 ano, né, que aí é a TCC. São as terapias cognitivo-comportamentais, que elas acabam te oferecendo técnicas para você utilizar ali no seu dia a dia e te ajudam a resolver alguns problemas de autossabotagem, mas geralmente dura de 6 a 1 ano. Então, as pessoas pensam que vai durar muito, 1 ano, 6 meses, 1 ano ou mais, porque elas estão tomando como base somente o ponto, ou os tratamentos psicológicos. E a gente acabou de ver que autossabotagem não é doença. Não necessariamente você precisa resolver esse problema com uma abordagem terapêutica. E aqui o terceiro é que não necessariamente dura muito. Ele pode ter processos de 10 semanas, 12 semanas ou mais. Tá bom? O problema aqui também de você acreditar nesse mito é que muitas vezes você acaba desanimando, porque você pensa que tem muito tempo pela frente, né, para resolver esse problema, e como nós somos seres naturalmente imediatistas, e socialmente também, né, a gente vê nesse processo um processo muito longo, então a gente desanima, e o que pensa? Não, deixa eu tentar resolver essa parada aqui sozinho, deixa eu dar um jeito aqui no meu medo do fracasso, ou não, eu tive um medozinho aqui, não consegui ir bem numa prova, numa outra, tranquei a graduação, não consegui ser aprovado no concurso, mas está tudo bem, né? Aí você acaba aceitando isso e não trata o problema da autossabotagem porque vê que é um processo longo e acaba aceitando essa condição e naturalizando medo do fracasso, baixa autoestima, procrastinação crônica, esses bloqueios para começar a fazer aquilo que deveria estar sendo feito, né? Então, importante deixar claro que acreditar nesse mito ele te trava também. Vamos aqui para o quarto e último mito. Estou usando aqui os post-it, mas isso aqui vai ser reaproveitado depois, né? Não se preocupem. Geralmente eu faço muitas anotações em post-it. E aqui eu não estou sendo uma pessoa ecologicamente irresponsável, vou utilizar, eu prometo.
Então, o quarto mito é o seguinte, aqui, dá para vencer a autossabotagem sozinho em pouco tempo. Aí sim já começa um problema. Isso aqui também é um mito, né? Porque não dá para vencer a autossabotagem sozinho em pouco tempo. E isso eu consideraria, sim, impossível. Eu acabei desenvolvendo técnicas, sim, sozinho. Mas eu já vou dizer que não foi rápido. Descobri qual era o meu ciclo de autossabotagem, o que eu já tinha perdido para autossabotagem, quais as técnicas eu poderia usar. Eu tive que testar, eu tive que ler, né? Eu tive que ler artigos científicos, ensaios, livros. A partir dessas leituras eu tive que conhecer técnicas, aplicar técnicas, ou para organização, ou para gestão de emoções, né? Ou para tentar aliviar medo do fracasso ou da baixa autoestima. Então, quando você pensa que pode resolver esse problema da autossabotagem em pouco tempo e sozinho, eu já te digo que é impossível, porque a média de livros que se leem, só se você for um gênio, né? Aí tudo bem. Mas a média de livros que as pessoas leem em um ano, né, são 3, 4 livros por ano. Para você entender o problema da autossabotagem, vai durar muito mais. Para você entender só um probleminha, que às vezes é só o perfeccionismo, né? O perfeccionismo é um bracinho lá, às vezes é um dos sabotadores, você vai precisar mais de um ano, né, para ler. Você vai precisar ler mais 4 livros. Então, olha só, se você já não tem o hábito de ler os livros e não tem o hábito de ler, por exemplo, artigos científicos, talvez você encontre grandes dificuldades para tentar seguir esse caminho de resolver o problema da autossabotagem sozinho e em pouco tempo. Você vai precisar de quê? De mais tempo para tentar resolver isso. Você também precisa ter paciência para aplicar as técnicas, ver quais são as técnicas e estratégias que funcionam com você, separar aquelas que não funcionam. E aí, olha só, quando você, às vezes, uma técnica não funciona e você não vê um resultado, vem muitas vezes frustração, né? Você fala, pô, por que eu tô fazendo, né? Você precisa, então, ser uma pessoa disciplinada, resiliente. E isso, muitas vezes, é o que as pessoas que têm autossabotagem têm dificuldade, né? De ter resiliência e paciência para resolver esses problemas. Então, tentar resolver isso sozinho, muitas vezes pode ser uma perda de tempo, perda de energia, perda de dinheiro. Talvez você até compre um livro ou outro, né, para ler, você leia, pague por um artigo científico ou outro para ler também e leia, mas para resolver isso sistematicamente vai ser mais difícil. Então, seguir esse caminho pode te gerar uma perda de recursos, uma perda de tempo, perda de energia, pode te estressar mais, te frustrar mais, em vez de te potencializar, né? Em vez de te ajudar a resolver problemas de baixa autoestima, de crenças limitantes, pessoais, de inferioridade ou de incapacidade. Por exemplo, só para citar aqui alguns sabotadores, né? Em vez de você resolver isso, você acaba reforçando essas crenças. Porque se você não está conseguindo ter resultados, você vai se sentir como uma pessoa mais capacitada ou incapacitada. Então, olha só, às vezes é até perigoso, né? Então, tentar resolver essa parada sozinho é muito mais difícil. Olha aqui, se você entende que existem meios para resolver isso mais rápido, melhor, porque você pode ir por esses meios, cursos, mentorias, processo de coach, né? Você pode ir por esses meios e utilizar o tempo que você teria que utilizar para ler e tentar resolver essa parada sozinho. Use o tempo para passar com a família, né? Qualidade, para cuidar melhor de si ou para outras atividades. Mas não para quebrar a cabeça para resolver isso sozinho, se já existem metodologias, né? Um GPS para resolver essa parada. Então é muito melhor investir nisso do que tentar resolver sozinho, né? Então esse aqui é outro mito que trava muitas pessoas a buscarem ajuda para resolver o problema da autossabotagem. Estamos compreendidos até aqui? Esses eram os 4 mitos que eu queria revelar para você, que podem estar atrasando a busca de ajuda, né? Mas também pode estar atrasando você de entender o que é o problema da autossabotagem, mas também as técnicas que você pode utilizar. Esses foram os 4 mitos. Lembrando que a gente está aqui na segunda live de aquecimento para a aula magna, seu plano contra a autossabotagem. As próximas duas aulas, né, de aquecimento
serão no dia 26 e no dia 28, ou seja, no domingo, e a outra na próxima terça-feira. Na quinta-feira que vem, a gente tem a aula, esse evento inédito 100% online, gratuito, em que eu vou te entregar, né, uma estratégia para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver dúvida, pode mandar lá por direct ou deixar nos comentários. Um abraço e a gente se vê no dia 26, na próxima live de aquecimento. Tchau, tchau e até mais.